santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Boa noite, irmãos. Prazer enorme nessa terça-feira chegar até a sua casa. Que bênção podermos nessa noite de terça-feira estudarmos a Bíblia, compartilharmos a palavra de Deus e terminarmos aquilo que a gente começou, não é verdade? A palavra de Deus diz que a gente, quando começa algo, a gente precisa terminar. E algumas semanas passadas, nós falamos aqui no texto de Atos capítulo 2 e refletimos em cima de uma pergunta que eu quero mais uma vez trazer a sua lembrança e juntos pensarmos nesse questionamento. O que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Pastor, me lembra aí, por gentileza, onde está essa passagem? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Naquele momento, na terça-feira que a gente compartilhou essa palavra, nós lemos o capítulo todo. Hoje eu vou ler uma parte do capítulo só. Abra por gentileza aí, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida grandemente nessa noite, terça-feira, penúltimo Tadel do ano 2020. Como que o ano passou, né, irmãos? Daqui a pouco, depois de amanhã, na verdade sexta-feira, nós teremos um grande culto de Natal, pela primeira vez não presencial, mas eu quero já convidar você para sexta-feira às 20 horas aí na sua casa, você acompanhar a palavra pastoral de Natal e também o lindo musical de Eduardo e Silvana, aquele casal tão querido, tão abençoado,
que gravou um musical com 8 canções natalinas, 8 canções lindas, históricas, que vão abençoar demais nossas vidas. Então, um grande musical, gravado com muita excelência, com muito brilhantismo, para abençoar as igrejas nesse tempo de pandemia. Sexta-feira, 20 horas, culto de Natal online da PIB em São Fidélis, nossa querida igreja. Atos 2, a partir do versículo 22, eu passo a ler agora, diz-nos assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, e vocês, israelitas, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque nele, ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ouviram essa pregação, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que nós faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Um grande avivamento, não é verdade? Um dia marcante na história, um dia poderoso, uma pregação poderosa. E quando Pedro começa falando sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele começa pregando, explicando aquele acontecimento, se reportando ao profeta Joel, depois falando de Davi e mostrando o que as escrituras do Antigo Testamento diziam sobre aquele episódio. Ele começa a esclarecer o povo, que aquelas pessoas não estavam bêbadas às 9 horas da manhã, estavam sim, tomadas pelo Espírito Santo, e aquele dia histórico estava se cumprindo uma promessa feita lá atrás pelos profetas. Mas o que nos chama a atenção é essa pergunta, o que faremos, irmãos? Eu creio que nesse tempo de pandemia, tem muitas pessoas que continuam
aflitas, sem saberem o que fazer. E pode ser que alguém te pergunte: o que fazer, irmão? Amigo, o que eu vou fazer agora diante do caos estabelecido? Diante da crise da minha empresa, diante da morte de familiares que nós não temos conseguido elaborar esse luto, o que nós vamos fazer diante de um futuro sombrio, onde não há garantias de melhoras? Fulano, diga para mim o que eu vou fazer. E pode ser que um irmão mais enfraquecido, mais debilitado, mais machucado, mais ferido, possa estar dizendo: irmão, pastor, o que eu vou fazer agora? O que faremos? Eu queria rapidamente te lembrar que essa é uma pergunta que 3 características dizem respeito a essa pergunta. A primeira é que essa é uma pergunta que foi feita num contexto de aflição. Lembra, se você assistiu o Tadel há 3 semanas atrás, aproximadamente, você vai se lembrar que a gente afirmou: essa é uma pergunta que foi feita num contexto de aflição. Segundo lugar, dissemos também que essa foi uma pergunta feita por pessoas que reconheceram a necessidade esmagadora de uma mudança, porque ao serem confrontados com a culpa na morte de Cristo, vocês são culpados, vocês crucificaram a Jesus, vocês e outros homens perversos crucificaram a Jesus. E quando eles ficam ali perplexos, estupefatos, assustados com esse confronto, a gente percebe aqui que essa pergunta foi uma pergunta feita por pessoas que reconheceram sua culpa, e consequentemente, quando a gente se sente culpado, a gente tem uma necessidade de tentar consertar as coisas, de melhorar, uma necessidade esmagadora de mudança. Então essa pergunta tem essa marca: pessoas reconheceram uma necessidade esmagadora de mudança. Pode ser que nessa noite você esteja também sentindo essa necessidade: pastor, preciso mudar, as coisas não estão indo bem, preciso mudar, preciso me reinventar, preciso me adequar a esse novo normal. Preciso. 3 coisas precisam acontecer para que essa mudança, meu irmão, ocorra na sua vida. Primeiro, é uma iniciativa, tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Segundo, você tem que abandonar alguma coisa você tem que abandonar, porque toda decisão que a gente toma para glorificar a Deus, para nos aproximarmos de Deus, precisa ser marcada por abandono de alguma coisa. Quem sabe está na hora de você já terminar aquele relacionamento complicado, briguento, confuso, estressante, adoecedor. Quem sabe que você está na hora de mudar de emprego, mudar de casa, mudar de bairro. Quem sabe? Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer mais condições para você se concentrar, fazer melhor as coisas, progredir, prosperar. E para mudar, você tem que se submeter à voz de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus e se submeter à voz do Senhor. Isso é fundamental, amém? E dissemos também, há 3 semanas passadas, que essa é uma pergunta feita por pessoas que acreditavam em Deus, eram religiosas, eram monoteístas, ou seja, elas tinham uma crença num só Deus, não é isso? Mas elas não tinham o que muitas pessoas que frequentam as igrejas hoje ainda não têm. Pastor, o que é que muitas pessoas que frequentam as igrejas hoje, e até frequentam as células, acompanham agora as células online, ainda não possuem? São pessoas que acreditam em Deus, mas não tiveram ainda uma experiência gloriosa com o Espírito Santo de Deus. Não foram batizados pelo Espírito Santo, não foram tocados pelo Espírito Santo. Uma experiência gloriosa com o Espírito Santo de Deus é necessário pelo menos 3 coisas. Vou te lembrar. A primeira, a compreensão exata do plano elaborado por Deus para salvar cada ser humano pecador. Nós falamos isso no domingo passado, agora à noite, o plano de salvação. Que o Natal é um tempo oportuno para nós apresentarmos o plano de salvação.
A graça salvadora de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de forma sóbria, piedosamente na presença de Deus. Uma transformação mental. Para nós termos uma experiência com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos de uma transformação mental, iniciada por um arrependimento genuíno dos nossos pecados, que foram a causa morte de Jesus. Arrependimento é isso, vem de uma palavra grega, metanoia, que significa mudança de mente. Estudamos isso. E uma última questão que nós apresentamos para que você tenha uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, é que essa experiência com o Espírito de Deus, ela vai acarretar separação e distanciamento de toda espécie de corrupção e impiedade. Por isso que Pedro diz aqui: salvem-se, livrem-se, se afastem dessa geração corrompida. Uma geração corrompida, uma geração ímpia, uma geração perversa. Não temos como estar cheio do Espírito Santo e vivermos de qualquer jeito, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não dá, tem que ter um rompimento, tem que ter um corte. É aquilo que Jesus disse em Mateus 10, não penseis que vim trazer paz da terra, vim trazer espada, eu vim trazer corte, mudança, transformação, corte de amizades, de relacionamentos. Esse é um dos propósitos pelos quais Jesus veio. Mas nessa noite, eu quero terminar a pregação, não é isso? Quero terminar o estudo, e quero dizer para você duas coisas que nós precisamos fazer nesse tempo. Se você me perguntar: pastor, o que eu devo fazer? Pastor, diante desse confronto, diante desse relato bíblico, diante dessa situação que envolve o mundo, diante das vacinas que vão chegar, uns dizem não tome as vacinas, outros dizem pode tomar, que é segura. O que fazer, pastor? O que nós vamos fazer, pastor? Não sabemos quando a pandemia vai acabar, não sabemos quando vamos poder tirar essas massas que nos sufocam, massas que trazem desconforto. Pastor, quando vou poder abraçar as pessoas? Pastor, quando eu vou poder visitar os meus avós, visitar os meus pais? Eu perguntei essa semana para o meu primo que mora nos Estados Unidos, falei assim: Sandro, quando você pretende visitar sua mãe? Olha, Hermínio, eu só vou depois que eu tomar a vacina. E a vacina já saiu aqui nos Estados Unidos, e provavelmente, por eu ser professor universitário, talvez até maio, eu e minha esposa vamos tomar a vacina. E aí sim, eu vou ao Brasil ver minha mãe. Estou com saudades, mas eu não quero chegar aí e estar contaminado sem saber e passar o vírus para ela. Irmãos, quantas pessoas através de uma visita, não é? Essa semana, o Brasil chorou a morte da Anissete Bruno, uma grande atriz, 87 anos, uma mulher simpaticíssima, que conquistava o público com seu carisma, com seu talento, e a gente ficou sabendo que ela pegou o Covid, por uma visita que um parente foi fazer, com saudades, muito tempo sem vê-la, foi visitá-la, e acabou ela pegando o vírus, sendo internada, e essa semana veio a falecer. Uma tristeza para todo o nosso país, né? Como vários artistas estão pegando o vírus, né? E alguns não estão resistindo, e a gente lamenta. E no meio de toda essa pandemia, você pode dizer: pastor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha só, independente da circunstância, independente da sua situação econômica, financeira, profissional, espiritual, física, eu quero dar duas sugestões para você. Duas sugestões. E eu queria te pedir para você pegar um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. Até Murilo e João Gilberto vão, aqui nessa noite de Tadel, eles vão anotar isso, irmãos. Duas coisas importantes, Murilo, duas coisas importantes, João Gilberto. Eu percebo o Espírito Santo me iluminando, me mostrando, me revelando, para nós fazermos nesse tempo de pandemia. Creio que isso vai ajudar demais, vai equilibrar demais nossa saúde emocional, nossa mente, tão bombardeada nesses dias. Tanta gente que não tem conseguido dormir, não é verdade?
Eu, graças a Deus, eu estou conseguindo dormir bem. Durante o Covid, tive que tomar um remédio, um relaxante, um remedinho para dormir. Já não estou tomando mais, graças a Deus, estou liberto disso. Mas não tem sido fácil para ninguém. Meu irmão, minha irmã querida, principalmente vocês que não perdem um Tadel, parabenizo vocês com esse compromisso com o Tadel às terças-feiras. O que faremos, pastor? O que faremos, irmãos? Então, a primeira sugestão, anote aí. Nós precisamos fazer da grandeza e magnitude de Deus. O que fazer, pastor? Nós precisamos, meus irmãos, fazer da grandeza e da magnitude do nosso Deus os alvos do nosso pensamento diário e contínuo. Olha, isso funciona, isso resolve, isso não te custa nem um centavo, é um treinamento, é um exercício. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos aos céus, nós precisamos elevar, canalizar o nosso pensamento à pessoa de Deus, à grandeza de Deus. Aquele Deus que chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tenda, olha para o alto, olha as estrelas, conte as estrelas, se é que você pode contá-las, assim vai ser a sua descendência. Conte as estrelas. Deus fala para Abraão fazer algo impossível, mas isso que é impossível para Abraão, contar as estrelas, Deus criou cada uma, sabe exatamente o número de todas as estrelas, quantas são, e mais impressionante, Deus sabe o nome de todas elas, todas elas. Para pensar na grandeza de Deus, que criou o oceano. Qual o tamanho do mar? Quanto mede o lugar mais profundo dos oceanos? Olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar, mas o Senhor o fez, e o Senhor o domina. As ondas gigantescas têm um limite, dali não passa, Deus controla todas as coisas. Para pensar na grandeza de Deus, para pensar na magnitude do Senhor, a grandeza e magnitude de Deus em não deixar nenhuma revelação dos profetas, nenhuma palavra profética, meu irmão, cair por terra. Atos 2:14 diz aqui, Atos 2, do verso 14 até o verso 18, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenções, ou melhor, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Este acontecimento que vocês não estão entendendo, esse acontecimento que vocês estão confundindo as coisas, foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei as maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa linda, tudo que foi predito, toda palavra inspirada, palavra profética, Deus na sua grandeza, na sua magnitude, não permitiu que nenhuma delas caísse por terra, e nada que ainda está por acontecer, revelado nas Sagradas Escrituras, vai cair por terra. Segundo, a grandeza e a magnitude de Deus em agir poderosamente em cima dos céus e embaixo da terra. Acabamos de ler.
Acabamos de ler aqui: mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra. Sabe o que eu vejo aqui? O controle absoluto do nosso Pai, do nosso Deus, sobre todas as coisas. Irmãos, tudo isso está acontecendo, eu tenho uma certeza: tudo está debaixo do controle de Deus. Mas eu tenho uma dúvida: será que toda essa pandemia, todo esse caos, está gerando quebrantamento no coração das pessoas? Está gerando temor na vida dos crentes? E sempre me vem à mente aquela palavra que Jesus disse para o cego curado, o cego de nascença curado: olha, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Jesus opera um milagre, cura uma pessoa de uma enfermidade, e depois se encontra com ela e diz: olha, pode ir, mas cuidado, não peques mais, mude de vida, assuma uma postura nova, tome uma decisão de andar em santidade, ande na minha presença, cuidado, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, coisa pior não suceda. E eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Eu tenho que pregar no dia 31, na virada do ano. É responsabilidade minha trazer a mensagem de final de ano para a igreja. Todos os anos a gente faz isso. E eu confesso que eu ainda não sei o que eu vou pregar, porque eu ainda tenho dúvidas se 2021 será um ano diferente, se 2021 será um ano próspero, um ano mais ameno, um ano menos dolorido e doloroso. Eu ainda não sei. Meu irmão, o que faremos? Nós precisamos fazer da grandeza e magnitude do nosso Deus os alvos do nosso pensamento diário. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está comigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos pensar na grandeza e magnitude de Deus, em romper os laços da morte, ressuscitando Jesus 3 dias depois da sua crucificação. Aleluia! E mais tarde Paulo vem e compõe um hino lindo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foste a morte pela vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós precisamos firmar o nosso pensamento em Deus, na sua grandeza, pois essa firmeza resultará em paz. Isaías diz no capítulo 26, verso 3: o Senhor conservará em paz aqueles cuja mente está firmada em Deus, firmada no Senhor. Para de pensar besteira, irmão. Para de ser pessimista. Para de pensar o que não edifica. Tem gente pensando bobagem. Tem gente nessa noite que conhece alguém, ou até mesmo alguém que está aí hoje assistindo o Tadel, pensando que é o fim, que não vale mais a pena viver. Para de pensar nisso. Nós precisamos pensar mais intensamente nas coisas do alto, como Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, intercede por nós. Jesus intercede por nós, porque a gente já fomos ressuscitados, não é? Fomos ressuscitados com Cristo, para uma nova vida. Mas eu quero terminar o Tadel hoje, eu não quero ser longo. Eu quero aqui hoje dizer para você uma segunda e última coisa: o que faremos, irmãos? Talvez você possa nessa noite: pastor, o que eu vou fazer, pastor? Olha, sabe o que você, eu, todos nós precisamos fazer nesse tempo?
nós precisamos fazer da pregação do Evangelho a nossa fonte de entusiasmo e a nossa razão principal para desejarmos permanecer nesse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é verdade? Que farei, irmão? Eu preciso fazer da pregação do Evangelho de Jesus a nossa fonte, a minha fonte de entusiasmo e a razão principal para nós desejarmos permanecer neste mundo caótico, neste mundo cujo príncipe é Satanás, neste mundo que jaz no maligno, neste mundo onde nós estamos vendo um bombardeio de uma inversão de valores, o certo é errado, o errado é certo, uma loucura. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso fazer da pregação do Evangelho minha fonte de entusiasmo, a razão principal para eu desejar permanecer aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a pregação do Evangelho é a missão principal na vida de quem é crente em Jesus de verdade. Quer dizer para você, se é crente em Jesus de verdade, então a sua missão principal é pregar o Evangelho, irmão. Prega o Evangelho, se preciso for, use palavras, prega o Evangelho, se preciso for, abre a boca, pregue com a sua vida principalmente, com o seu testemunho. A pregação do Evangelho é a principal missão na vida de quem é crente em Jesus, e tem muito crente que não prega, que não quer calado, está omisso. Segundo lugar, olha só, é impossível ser um crente em Cristo, um crente verdadeiro, e viver na omissão, viver alheio e calado em relação à propagação do Evangelho. Quantas vezes você pregou o Evangelho essa semana? Tudo bem, ontem foi segunda-feira, hoje foi terça, mas você teve a oportunidade ontem, teve a oportunidade hoje, de pregar o Evangelho. É impossível ser um crente de verdade, autêntico, e viver omisso, viver alheio e calado em relação à propagação do Evangelho. Foi-me imposta essa obrigação, foi imposta a você essa obrigação, e ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Disse Paulo em primeira mão, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, Deus escolheu os membros do corpo de Cristo para serem suas testemunhas fiéis. Deus escolheu eu e você para sermos membros do corpo de Cristo. Escolheu aqui Murilo, escolheu aqui João, escolheu aqui todos nós da PIB. Está lá em Isaías 43:10. O Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Vamos anunciar, vamos pregar, vamos falar do Evangelho. A maldade está aumentando, o pecado está crescendo, a perseguição está aí, as dificuldades estão aí. Mais fôlego, mais força, mais raça, mais vigor, mais vontade, mais bombardeio. Vão dinamitar a cidade, vão bombardear as famílias com a pregação do Evangelho. É a bomba mais poderosa que a bomba H, meu irmão. Quem é crente de verdade não vive sem pregar, irmão. Pastor, mas tem crente de mentira? Tem crente fajuta, sim. Tem crente que não tem conversão, não tem experiência com o Espírito Santo, está frio, está fraco, está sem fervor. Está frio, está fraco, está sem fervor. Está frio, está fraco, está sem fervor. E Deus escolheu você para incendiar o seu coração. Deus quer mandar o Espírito te aquecer. Deus quer enviar poder sobre a sua vida.
Deus quer fazer um Pentecoste na sua vida. Irmãos, nós precisamos fazer da pregação. O que faremos, irmãos? Eu vou fazer da pregação do Evangelho minha fonte de entusiasmo, minha principal razão para eu desejar permanecer aqui nesse mundo. A pregação do Evangelho, embora o mundo não queira ouvir, embora o mundo rejeite a pregação, os pregadores, a gente não pode esquecer que é o que o mundo mais necessita. Mais necessita. Irmão, talvez exista algumas necessidades que você tem convicção que você tem hoje, mas tem talvez algumas que são grandiosas, e talvez a maior você não consiga enxergar. A maior necessidade do mundo hoje é Jesus, é o Evangelho, é a pregação. A quem enviarei se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Vamos anunciar o Evangelho, amém? Vamos estabelecer como alvo para a nossa vida, final do ano, agora 2020, 2021, intensificar nossa pregação. A pregação do Evangelho, embora o mundo não queira ouvir, é o que o mundo mais necessita. E uma questão muito séria: não há esperança para aqueles que se encontram inconversos e em trevas, se não ouvirem a pregação do Evangelho. Não há esperança para filhos de crentes que estão entenebrecidos, alheios, afastados, inconversos. Não há esperança se eles não ouvirem a pregação. Não há esperança para os nossos familiares, não há esperança para os nossos amigos. Não há esperança para quem não se converteu e que se encontra entenebrecido no pecado, se não ouvir a pregação do Evangelho. Pegue os links. Toda semana nossa secretária Chayane disponibiliza nos grupos da igreja os links dos cultos, os links do Tadel. Manda para os seus amigos. Às vezes eu mando lá para minha sogra coloca nos grupos da família. Manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para um parente, e vai evangelizando com os links. E tem gente de longe que está ouvindo a gente pregar, porque recebeu um link, e acessou aquele link, e ouviu a pregação do Evangelho, direto aqui do templo da primeira igreja batista na nossa cidade. Que benção, que benção. Pastor, eu não sei falar, mas você sabe enviar um link na rede social? Você sabe fazer um convite para no domingo de manhã ouvir o culto, assistir o culto aqui da igreja? Meus irmãos, em último lugar, hoje eu não vou estender a pregação. Eu quero que você continue pregando, tá bem? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, o que faremos? Vou repetir. Nós precisamos fazer da pregação do Evangelho a nossa fonte de entusiasmo, e a razão principal para nós desejarmos permanecer nesse mundo. Deus conta comigo, Deus conta com você. Pastor Tadeu sempre pode dizer que Deus não tem um plano B. Não tem mesmo não, é a igreja. São os filhos pregadores, são as filhas pregadoras do Evangelho. Irmãos, nós prestaremos contas a Deus acerca do que fizemos em relação à pregação do Evangelho. Nós prestaremos contas a Deus, nós prestaremos contas a Deus acerca do que fizemos em relação à pregação do Evangelho. Paulo diz para Timóteo: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Timóteo, você tem seguido de perto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quando eu pregava o Evangelho. Paulo pregou nessas cidades todas. Quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo,
Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Timóteo, eu o exorto solenemente. Irmãos da PIB, com muito amor e carinho, eu os desafio, eu os exorto, eu os estimulo nessa noite. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas prega, não importa, prega. Nem todos vão se converter, é verdade, mas alguns se converterão e serão bênçãos, serão obreiros aprovados. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, evangelize, pregue o evangelho, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero parar aqui nessa noite. Eu quero orar com você. Que faremos, irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer da grandeza e magnitude de Deus, esse Deus magnífico. Precisamos fazer da grandeza e magnitude do nosso Pai os alvos do nosso pensamento diário e contínuo. Deus pode todas as coisas. Repita comigo: Deus pode todas as coisas. Repita comigo: agindo Deus, ninguém pode impedir. Vamos juntos? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus remove montanhas. Como resultado da nossa fé, da nossa oração de fé e com fé, Deus remove montanhas. Deus cura doenças. Deus liberta cativos. Deus expulsa demônios. Deus limpa o casamento. Deus limpa a casa. Deus é Deus. Ele é grande. Ele é poderoso. E nós precisamos pensar, refletir, meditar, envolver o nosso pensamento com a grandeza de Deus, com a magnitude de Deus. Nós precisamos fazer da pregação do Evangelho nossa fonte de entusiasmo. Eu sou um cara entusiasmado com a pregação do Evangelho. Pode estar doendo, pode não estar doendo, eu estou pregando o Evangelho. Pode estar chovendo, pode estar com sol, eu estou pregando o Evangelho. Pode estar calor, pode estar frio, eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho. Que eu sei que para o futuro de uma cidade ser promissor, o Evangelho tem que ser pregado e as pessoas precisam se converter. As autoridades precisam se render diante do Evangelho. Paulo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, do hebreu, depois dos gentios. Os fidelenses estão nesse barco. Os fidelenses estão nesse barco. Pregue a palavra. Vou repetir para você: é impossível ser um crente de verdade e viver omisso, alheio e calado em relação à propagação do Evangelho. Você pode ter o seu nome no hall de membros de uma igreja, para Deus não faz diferença nenhuma. Se você não prega, se você não dá bom testemunho, você está lascado. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e Deus vai te cobrar, irmão. Deus vai te cobrar. Eu estou aqui nessa noite cansado. Eu estou aqui nessa noite com a garganta incendiada, mas eu estou pregando o Evangelho. Estou pregando o Evangelho. E prego o Evangelho. E falo de Jesus, que é a minha motivação maior. Falo para os meus filhos: filhos, vocês têm que pregar o Evangelho. Eu desejo que vocês sejam mais visionários, mais influentes,
mais cheios do fogo de Deus, mais pregadores, mais propagadores da palavra, 100 vezes mais do que eu tenho procurado ser. Meus filhos precisam pregar o Evangelho. Os seus filhos, meus irmãos, precisam pregar o Evangelho. Mas eu percebo que se os filhos não verem o pai ou a mãe pregando o Evangelho, pode ser que eles não vão pregar também. Murilo está balançando a cabeça, concordando, né, Murilo? Eu vou repetir para você. Pode ser que filhos que veem os pais pregando o Evangelho, pode ser que eles não queiram pregar, mas a possibilidade deles pregarem é grande. Filhos que veem pai e mãe apaixonados pelo Evangelho, cantando com a alma e com o coração: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamá-la. Filhos que veem, papai ama o Evangelho, mamãe ama o Evangelho, eles pregam o Evangelho, eles dão bom testemunho, dificilmente esse garoto vai dar para a contramão, vai dar com os burros na água, vai dar com a cabeça na parede, ou chute ou soco em faca de ponta. Não vai dar, irmão. Irmão, prega o Evangelho. Vovô, vovó, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Paulo diz: fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de gentil para ganhar os gentis, fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Enfim, eu me adaptei, eu me virei nos 30, fiz de todas as formas, inúmeras tentativas para pregar a todos, para pregar a todos. Vamos falar juntos? Que faremos, irmãos? Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Tenha a pregação como fonte de entusiasmo, razão principal para a gente desejar. Irmão, que razão a gente tem para ficar aqui nessa terra terrível, com o céu nos aguardando, se não é a pregação do Evangelho, se não é cumprir a missão de Cristo, se não é contribuir para que o número de salvos seja alcançado? O número estabelecido por Deus, o número de salvos não está fechado ainda, não está. Tem muita gente para ser salva e precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E você? Sim, eu irei proclamá-la até o dia final. Sim, e você? E você? Vamos orar? Se o João encontrar ali, não é? Esse hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. Murilo vai colocar aqui no fechamento, não é? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamá-la. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé aí, ou de joelhos. Vamos orar. O que faremos, irmãos? Vamos pensar no Senhor. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai. Vamos orar mais. Vamos glorificar mais. Vamos exaltá-lo do fundo do coração. Senhor, Tu és grande, majestoso, maravilhoso, magnífico. Te exaltamos nessa noite de terça-feira. Te exaltamos, meu Deus. Pedimos que o Senhor esteja, Senhor, visitando cada família agora, cada lar. Abençoa os nossos irmãos, e que eles, a partir dessa noite, tenham consciência do que eles devem fazer em primeira mão nesse tempo tão difícil, e que eles sejam porta-voz do Senhor, para ajudar outras pessoas também a aprenderem nesse tempo tão difícil, o que devem fazer, o que elas devem fazer. Senhor, nos abençoa, dá uma noite de paz para nós, um restante de semana maravilhoso, um Natal maravilhoso, que sexta-feira todos os irmãos, todos os membros da igreja, eles convidem tantos amigos e visitantes para acompanhar o culto de Natal online no canal da igreja no YouTube, às 20 horas. Será uma pregação do Evangelho,
será uma proclamação do nascimento de Cristo, será uma revelação poderosa. Senhor, nos abençoa nesta noite, visita as UTIs, visita os hospitais, visita os irmãos doentes, visita, Senhor, livra cada um da morte, do laço da morte, visita, meu Pai, cada doente, e não permita que nós que já passamos por esse vale, a gente venha futuramente ter uma reinfecção. Nós repreendemos qualquer possibilidade no poder do nome de Jesus e pedimos que o sangue de Jesus nos cubra. Obrigado, Jesus, estamos chegando ao final de mais um ano. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque nós renovamos o nosso voto, nosso pacto, nossa aliança com o Senhor, que nós continuaremos pregando o Evangelho, anunciando a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder do Senhor, é o poder do Deus Altíssimo. Muito obrigado por essa noite, leva-nos em paz, dá uma noite de paz, e abençoa cada família, cada lar, cada célula, cada líder de célula, cada anfitrião, abençoa, para que eles possam, Senhor, nesse tempo, aprenderem, e não pararem as células e continuarem online, convidando pessoas, ajudando pessoas, orando por elas, em nome de Jesus, e pregando para elas, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém, amém, glória a Deus, boa noite, Deus abençoe, irmãos, um ótimo restante de semana, paz do Senhor. Como emblema de vergonha dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim,